Em 2025 eu participei de 2 projetos completamente distintos que tiveram muito bons resultados em produção de conteúdo aqui no YouTube. Nichos diferentes, pessoas diferentes, modelos de vídeos distintos, modelos de criação, roteiros, etc. diferentes, mas com um padrão de crescimento e de evolução aqui dentro do YouTube. Tudo isso diz respeito à filosofia que é abordada por trás desses projetos, que eu participei ativamente de ambos. E nesse vídeo vocês não só vão acompanhar o resultado em si que esses 2 canais tiveram, mas o que eu trabalhei por trás desses canais para que eles atingissem seus objetivos, mesmo sendo completamente distintos. E se você sente que está fazendo muita força e não está tendo resultado, talvez o problema não seja o esforço, mas sim a estratégia e o conhecimento que você vai agora adquirir nesse vídeo. Bom, eu quero já começar mostrando o resultado para vocês, e aqui embaixo na tela, aí na edição do vídeo, tá o primeiro canal, que é de literatura, tá? Esse canal é relativamente novo, o trabalho começou a ser feito em fevereiro de 2025. Tivemos uma média de mais ou menos 70 vídeos durante o ano inteiro. E o curioso é que 50% das visualizações e 50% dos inscritos vieram de 4 vídeos destes 70 que a gente teve de média. Já esse outro canal que está aparecendo para vocês agora é um canal mais antigo, é o meu canal de futebol. Foi inaugurado, por assim dizer, lá em 2021, veio crescendo aos poucos. Começou esse ano de 2025 com 13 mil inscritos, mais do que dobrou a meta, né? Durante o ano de 2025 inteiro foram mais de 16.500 inscritos, fechando o ano com mais ou menos 100 inscritos para bater os 30 mil. Nesse canal a gente teve uma média um pouco superior, né? 150 vídeos gravados durante os 365 dias de 2025, mais 350 shorts que são oriundos ali de cortes dos vídeos principais e que levam o público diferente para o vídeo grande também. O engraçado é que, mesmo tendo uma média muito maior de vídeos, né, se juntar então vídeos longos com os shorts, a gente tem mais vídeos do que dias no ano. 40% dos inscritos vieram de 6 vídeos deste canal. E como eu falei, um canal é de literatura e outro canal é de futebol. Um cria os temas do zero, o canal de futebol aproveita o que está acontecendo no mundo do futebol e então não tem muito, é um pouco mais engessado do que uma criação completamente livre, né? Mas ambos os projetos eu estive por trás, tanto como roteirista quanto estrategista, né, nessa questão do YouTube. E agora eu quero detalhar mais ou menos a estratégia que foi usada nesses ambos canais, que você também pode usar no teu a partir desse 2026 e quem sabe mudar aí o teu jogo dentro da internet, independente do nicho, da forma e do que quer que você faça dentro do YouTube. Tem espaço para todo mundo e acompanha comigo agora a estratégia. O primeiro passo, né, que eu gosto de abordar em todos os projetos que eu começo no YouTube, principalmente aqueles que já têm um material prévio, né, já foi feito alguma coisa antes de começar realmente a entrar uma pessoa, que no caso seria eu, com conhecimento de YouTube, é analisar o que já foi feito e o que deu certo, mas não deu resultado. Porque assim, talvez você se pergunte, o que seria um vídeo que deu certo, mas não deu resultado? A gente tem diversas métricas dentro do YouTube e também de engajamento, né, comentários, curtidas, etc. Mas, por exemplo, uma métrica muito comum é a porcentagem de visualização ou visualização média que foi assistido aquele vídeo. Eu posso ter uma amostragem pequena por erro de vários fatores, mas se eu tive 10 pessoas que acessaram o meu vídeo e de 10 minutos elas assistiram 7, quer dizer que aquelas pessoas que estavam ali no vídeo gostaram daquele vídeo, mas por outros erros daquele vídeo ele não foi levado a novas pessoas. Então isso quer dizer que é um vídeo bom, mas que não deu certo. E isso jamais confunda com uma cópia de conteúdo ou uma saturação do conteúdo que já foi produzido no seu canal. A gente tem que entender que a internet possui zilhões de conteúdos, milhões de pessoas, bilhões, né, dependendo do tamanho do mercado, e nem todo mundo vai ver o seu vídeo. Então, inspirar-se em um vídeo ou replicar um vídeo que já foi postado no seu canal, mas com outra embalagem, que a gente vai falar ainda mais nesse vídeo, não é cópia e nem saturação de conteúdo. A gente não faz nada mais do que entender as métricas do YouTube como um termômetro do que o YouTube quer que a gente faça e o que a audiência quer receber de conteúdo. Então, um CTR não é simplesmente um CTR, ele é uma métrica que diz o quanto as pessoas acharam interessante aquele vídeo. A porcentagem de visualização média não diz respeito simplesmente a um número de porcentagem, ele diz respeito
há quanto tempo as pessoas curtiram a informação que estava naquele conteúdo. Pode ser que o conteúdo tenha sido conduzido de forma errada? Pode ser que o conteúdo tenha sido entregue de forma lenta ou apressada? Pode ser que o conteúdo não tenha sido vendido da melhor forma, que a pessoa não chegou ao ápice, ao clímax daquele conteúdo e vazou antes disso? Também pode. A gente trabalha, né, na minha filosofia de YouTube, a gente trabalha com um macro e não só foca as métricas como números quaisquer. A gente trabalha como um termômetro e a cada métrica diz respeito a alguma coisa que aconteceu naquele vídeo, para bom ou para ruim. O segundo ponto, e muito importante nessa história toda e que muita gente desvaloriza dentro do YouTube, é a questão da embalagem do vídeo, que é justamente isso que eu falei, de vender a ideia. Muita gente fala muito bem, tem muito conteúdo fora da internet, né? A pessoa tem anos de estudo, é intelectual, é inteligente, ela sabe daquele conteúdo, mas ela não tem os meios de vender aquela ideia para alguém. Tipo assim, eu posso ter o maior conhecimento de YouTube. Se eu não conseguir fazer parecer que eu tenho, ninguém vai querer me ouvir. Então, a embalagem do vídeo, a thumb, né, e o título, e ali o teaser, o início daquela conversação, ela precisa ser interessante para que as pessoas assistam aquele vídeo. Se não for, eu posso ter a melhor informação do mundo, eu posso ter a cura do câncer, eu posso ter um monte de coisa que ninguém vai querer saber, porque eu não consegui vender essa ideia adiante, eu não consegui fazer, ó, meu filho, espera aí 25 minutinhos que eu tenho algo a te dizer. Não consegui fazer isso. Se eu não consigo, não interessa qual é o conteúdo, não interessa a forma que eu faço, não interessa o roteiro, nada interessa. Por isso a questão da embalagem, do título e da thumb é tão importante, porque assim, o conteúdo a gente tem, porque para estar disposto a sentar aqui e falar com a câmera, criar um roteiro, gravar, editar, postar, não sei o que, a gente tem esse conhecimento. Tendo esse conhecimento que a gente precisa aprimorar essa relação de gravar, sentar, criar um roteiro, gravar, postar, falar e etc. Agora, criar uma thumb, criar um título e um teaser que chame a atenção e instigue a pessoa a ficar até receber a informação que ela veio buscar, esse é o X da questão do YouTube. Se eu fosse dizer uma única coisa para vocês fazerem, é dar atenção a isso. Porque o resto a gente vai aos poucos, vai melhorando. Eu posso saber um monte de coisa de YouTube. Se eu não tiver essa intimidade com a câmera, eu não vou conseguir expressar para as pessoas o que eu tenho a dizer e o que eu quero dizer da melhor forma. Posso até pensar, mas não, se eu não transpareço isso, acabou. E pode até parecer loucura, mas isso é tão real que nesse projeto de literatura que eu entrei, existiam alguns vídeos com métricas interessantes e um em específico que a gente abordou, sentou e pensou, não, vamos. Esse vídeo é muito bom, ele está bem editado, um editor foi contratado para fazer esse vídeo, mas ele não performou, não estava legal. Então foi privado o vídeo, a primeira vez que foi postado, o vídeo foi postado novamente com outro título e outra thumb, e depois ali de mais ou menos uns 100 dias, outro vídeo foi postado. Esse vídeo começou a engrenar e por ter um tema correlacionado com esse vídeo que foi repostado, o vídeo repostado começou a subir. E é o vídeo mais assistido deste canal de literatura até hoje. Foram mais de 45 mil visualizações por um canal que na época tinha 1.000 inscritos, talvez, nem isso. Então, isso só comprova o que eu acabei de dizer, que o mesmo vídeo que foi postado com uma embalagem diferente teve um resultado completamente distinto do que ele tinha antes. Então a embalagem realmente importa muito, realmente precisa ser dada uma atenção. É difícil porque precisa de estratégia, você precisa de teste. O de YouTube já trabalha com teste AB, ABC talvez, com título e miniatura diferentes. Então existem mais ferramentas para a gente fazer isso, mas nada que a prática não ajude, né? Você vai postar, vai criar um modelo de título, o modelo de título vai, saiu um pouco da curva, vou testar novamente. E assim a gente foi fazendo vários desses, inclusive esse vídeo que foi bombástico, né, que havia sido repostado, inspirou a criação de outros vídeos, e vídeos inspirados que pegaram 30, 20, 15 mil visualizações também, seguindo o modelo de estrutura, de título, de thumb, de condução do roteiro. Foi criado uma forma de entregar o tema, o conteúdo que foi usado nesse vídeo, que o pessoal curtiu demais. Então também serviu de teste assim, para saber o que funciona, o que o YouTube espera, o que a audiência quer. Então não é simplesmente, eu fiz um título bom e uma thumb boa e deu tudo certo. Não, existe todo um ecossistema, todo um trabalho por trás que não gera frutos imediatos. Por exemplo, esse vídeo bombou, mas
gera frutos em outros vídeos, da criação do expert, de tudo mais. Eu vejo que tem muita gente que fica decepcionada com o crescimento do próprio canal, da forma que as coisas acontecem, mas a gente tem que entender que o YouTube não é um fim, né? O fim, no nosso caso aqui que trabalha com digital, é ter clientes, é construir autoridade, é construir confiança, é vender. Então, essas coisas, elas são boas, inscritos, são bons visualizações, tudo isso é muito bom, mas isso é uma parte segunda. A parte final do negócio todo, do negócio digital, é a venda, é a criação de autoridade, a criação de confiança. Com confiança as pessoas compram, comprando elas gostam e voltam a comprar, e toda essa baboseira boa, né? Baboseira boa que a gente já sabe. O terceiro ponto de ambos os negócios foi a constância. Se a gente pegar os dois canais e analisar do dia 1º de janeiro de 2025 até dia 31 de dezembro de 2025, não houve um hiato maior do que 15 dias sem vídeos nesses dois canais. E isso é o suprassumo da produção de conteúdo dentro do YouTube. Não existe nenhum tipo de resultado se você não tiver constância. E aí entra um fato. Constância também não é querer postar vídeo todos os dias, ou postar todas as semanas, ou 3 vezes por semana, etc. Mas é se dispor a criar um tipo de vídeo que leve um tempo ok. Por exemplo, um vídeo de futebol é muito mais fácil de fazer do que um vídeo de literatura. Tanto é que existe o dobro de vídeos de futebol do que de literatura nesses dois projetos que cresceram mais ou menos juntos. Independente se o canal estava em alta, em baixa, com muitos inscritos, poucos inscritos assistindo, ou com vontade ou sem vontade, a constância ela existiu porque existe um objetivo maior, existe uma meta superior, a meta de longo prazo, que não é medida aí entre a vontade da semana, o cumprimento do objetivo do mês ou do ano. A gente trabalha com uma visão um pouco mais ampliada, trabalha com seriedade no que toca o trabalho, porque muita gente pode enxergar o YouTube mais como um hobby, ou é alguém do digital pediu para eu fazer porque vai dar bom, vai ganhar clientes e tal, mas não é assim que a gente trata o YouTube aqui, né, na minha filosofia de criação. E querendo ou não, tivemos resultados. Um canal saiu de 200 inscritos para 10 mil e o outro saiu de 13 para 30, basicamente. Então tudo isso também com base na constância, porque como eu falei um ponto atrás sobre a estratégia, o YouTube não é o fim e as métricas não dizem os números, elas dizem algo a mais. E a constância ela vem para ajudar a criar melhores títulos, melhores thumbs, melhores ideias de vídeo, melhores edições, melhores tudo. E é claro, né, que isso não quer dizer que é fácil, falar que não, todo criador de conteúdo precisa ter um YouTube. Talvez não, talvez a pessoa não tenha capacidade, não tenha tempo, não tenha dinheiro para fazer isso, mas eu acredito que fazendo isso de forma correta, com uma estratégia por trás, com alguém com cabeça para olhar isso e falar, não, vamos por esse caminho, vamos por aquele, existe um benefício aí. Então, para fechar a pergunta do título e encerrar o ciclo, sim, é muito possível sair do 0 aos 10 mil inscritos, como foi possível sair dos 13 aos 30, mesmo que para chegar a 13 tenha levado 3 anos e para chegar a 30 levou 1 ano. Existem formas de crescer no YouTube diferentes, os crescimentos são diferentes, não é linear, não espere uma proporção, se em tal ano eu cresci 10, ano que vem eu vou crescer 20. Não existe isso no YouTube, tudo é muito volátil e muito relativo, mas com conhecimento e com estratégia é possível equilibrar melhor as coisas. Não é um trabalho muito fácil para quem tem a cabeça fraca, porque vão existir hiatos, você vai ter vídeos que são menos entregues, você vai pecar na produção de conteúdo, vai gerar vídeos desinteressantes, vai gerar vídeos ruins, principalmente no início, e não tem o que fazer. Ou você vira Deus e muda o mundo, ou você aceita, melhora e segue a estratégia e o planejamento como ele deve ser seguido. Por isso que não adianta chorar, não adianta falar, não, mas é muito difícil, mas gasta muito dinheiro, mas não sei o que. Cara, não tem o que fazer, o negócio é assim. Você topa fazer assim, não topa, então nem entra, tá ligado? Mas o mais importante de tudo isso, se puder deixar uma mensagem, né, nesse primeiro dia do ano, que é aqui quando eu tô gravando esse vídeo, e que você provavelmente vai assistir por agora, mesmo que o vídeo dure por anos a fio, né, como é aqui no YouTube, é que você não acredite que existem resultados milagrosos. Geralmente quem cai nesse tipo de vídeo, eu gostaria de ter um canal de 10 mil inscritos. Beleza, você pode ter um canal de 10 mil inscritos. Você vai ter um canal de 10 mil inscritos, só depende do que você for fazer, entendeu? Depende da estratégia, depende da produção de conteúdo, depende da sua constância. O que eu posso te dar de boa notícia é que aqui nesse canal você vai ter conhecimento que é necessário, na maioria dos casos,
para ter algum tipo de resultado. Então se inscreve no canal, deixe o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, seu xingamento, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!